Estamos hoje com o ex-prefeito de Diadema e secretário de Saúde de Fernando Haddad em São Paulo, José de Filipe Júnior, e Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento e ex-presidenta da Caixa Econômica Federal. A gente tem conversado com alguns economistas aqui no estúdio, Felipe e Miriam, e eles têm dito que políticas neoliberais são incompatíveis com políticas sociais e com redução de desigualdade. E é isso que a gente está assistindo aqui no país, essas políticas neoliberais levadas a cabo com o fim de políticas sociais. Vocês acreditam que é isso de fato? Não dá para conciliar os dois? Não, não dá. Eu acho que o Estado tem um papel dele, né? Essa questão de você estimular a inclusão social, nós já falamos aqui da importância disso. O que nós precisamos agora, na minha opinião, é dar as condições para que o Estado tenha mais condições de manter tanto investimentos sociais e também ter condições de investir em infraestrutura, naquilo que é importante, compondo, né, com a iniciativa privada. Eu acho que nós não temos tempo de perder. Eu acho que podia compor com os dois, né? Eu acho que essa, na minha opinião, é fazer uma reforma tributária. Eu acho que chegamos no limite, né, de ter os ricos, não ter imposto sobre herança, não ter imposto sobre dividendos, sobre distribuição de lucros. A tabela do imposto de renda deveria ser corrigida para até estimular na parte de baixo, até 4, 5 mil reais, ser isento. Essa é uma das propostas que o PT tinha através do Fernando Haddad. Continua valendo, Thalita. Acho que nós tínhamos que ir nessa direção e buscar a compensação disso nas faixas maiores e naqueles outros procedimentos que eu falei aqui. Porque isso dando para o Estado condições para que ele possa investir, né? E as políticas sociais, quem faz é o Estado. Né? As políticas de educação, de saúde, porque senão você vai transformar, através das políticas neoliberais, você tem um entendimento que o cidadão vai ser um consumidor. Então é um consumidor apenas. Se ele tiver condições, ele compra saúde, compra educação, que talvez seja 10, 15% da sociedade brasileira. Então, se nós estamos falando de fazer um país justo, um país com igualdade, nós temos que ter políticas de valorização e de combate à desigualdade. Sim. Né? Miriam? Eu também acredito nisso, porque se a gente pegar desde o golpe, começou a prevalecer essa perspectiva liberal, neoliberal. E o que a gente viu foi crescer a dívida pública, crescer o número de desempregados, crescer a pobreza, porque estão tirando os recursos públicos para atender. Nesse momento, nós temos praticamente 1 milhão de famílias que deveriam estar sendo atendidas pelo Bolsa Família e que não estão por causa do teto de gasto, por causa dessa política neoliberal. E o que o atual ministro da Economia propõe é um exemplo que já mostrou que está errado, que é o exemplo do Chile. Ele está completamente atrasado em relação à realidade, né? A gente tem visto as manifestações poderosas que aconteceram no Chile em função da enorme pobreza em que é jogado especialmente os idosos no país por causa da previdência complementar que foi feita lá e que ele quer adotar aqui. Então, toda a perspectiva é de redução de direitos e pior, né? Não é só que eles estão cortando direitos de quem mais precisa, cortando educação, saúde, assistência, emprego, direitos, mas facilitar a vida dos empresários, especialmente dos empresários internacionais, né? Das empresas multinacionais. Quer dizer, é vender o país. Isso não se faz. Isso não se entrega dessa maneira, é um absurdo, né, o que está sendo feito nas várias frentes. A vergonha que o Brasil tem passado internacionalmente, agora na COP, lá em Madrid, o papel que o país, o presidente Lula e depois a presidenta Dilma sempre capitanearam no mundo, a defesa do planeta para as nossas próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, estão fazendo exatamente o inverso, ironizando, inclusive, o ministro comendo um churrasco. Quer dizer, é uma vergonha para o país ter um governo desse tipo e é uma tristeza para a gente ver o impacto dessas medidas na vida da população brasileira. Eu hoje estou morando no Nordeste e eu vejo aqui como as pessoas falam a respeito dos tempos dos nossos governos. Eles falam, não, olharam para a gente, a nossa vida mudou e agora estamos voltando para trás. Então, eu acho que é esse o momento que a gente vive, acho que é importante a gente fazer esse debate para mostrar que esse não é o caminho, que o caminho é outro, que o país pode voltar a crescer, pode ter emprego e pode ser feliz de novo.
Ô, Thalita, você, Diga. desculpa falar, até um dos representantes dessa corrente que você falou aí do neoliberalismo, Armínio Fraga, ele parece que está querendo se converter um pouco a essa, desculpa, mas a racionalidade nossa, né, Miriam? E dizer o seguinte, precisa combater a desigualdade, mesmo porque é o seguinte, o PIB, 60% dele é composto por consumo, né? Então, se eles querem, inclusive, ter dinamizar a economia, fazer com que ela cresça, tem que colocar a população que tem mais fragilidade para que ela possa consumir, para que ela possa fazer a roda da economia girar, né? Mas eu que não manjo nada de economia, eu sempre falo, mas é tão simples, é tão fácil de entender isso. Por que o governo não está atuando nesse sentido, não é? Dá a impressão que ele não está nem aí. Porque né? tem uma outra agenda, Thalita. Tem uma outra agenda que é favorecer o grande mercado internacional. Essa que é a diferença, né? O Felipe está lembrando bem, uma parte dos economistas ortodoxos estão defendendo flexibilizar o teto de gastos, né, e para investimento em infraestrutura. Por quê? Porque nós nunca demoramos tanto para voltar ao patamar de crescimento como a gente tinha em 2014. Essa não é a maior crise que o país viveu, mas é a retomada mais longa de crescimento que nós tivemos na nossa história. Quer dizer, todo mundo achando que nós só vamos retomar o patamar de 2014 só em 2021. Então, são 7 anos para a economia se recuperar. Por quê? Porque um fator importante, que é a ação estatal, não está sendo feita por causa do teto de gasto e por essa visão estreita de que você tem que equilibrar a dívida pública, enfim, pagar credor, e para isso vender nosso patrimônio. Está errado isso, está errado. O pré-sal, uma parte importante dos recursos do pré-sal eram para a educação, para melhorar a educação dos brasileiros. Das medidas mais nobres que a gente pode ter no país e que eles estão querendo mudar, tem proposta de mudança disso. Então, é disso que nós estamos falando, é de quem pensa no povo brasileiro e de quem não tem. O povo brasileiro não existe. Não tem proposta para emprego, né? Quando faz alguma proposta é de taxar o desempregado, né? Para que o desempregado pague imposto. Essa é a lógica que prevalece, que tem prevalecido desde o golpe, que agora se acentuou ainda mais com o governo Bolsonaro e com o Guedes na economia. Espera um minutinho, que agora eu vou ter que me despedir da Miriam, porque a gente vai depois ter contato com a Rede Nossa São Paulo. Miriam, agradeço demais a sua participação, deu uma aula aqui pra gente, foi muito legal, muito obrigada. Valeu, Miriam, um abraço. Obrigada a vocês. Beijo e bom final de ano. Tchau, Felipe. Tchau, um abraço. Até mais, tchau. Até mais. Especialistas com quem a gente tem conversado aqui no estúdio falam sobre uma perspectiva catastrófica. Então, a Miriam apontou que, assim, até 2021, talvez a economia volte a crescer, a gente tenha um outro cenário, mas para outros setores, para a área da educação, para a área da ciência, para a área da saúde... Ambiental, né? Esse governo é um retrocesso total, né, Thalita? Mas só complementando o que a Miriam estava dizendo, a questão do orçamento, uma coisa absurda assim, o governo está propondo para o ano que vem financiar algumas áreas estratégicas, a saúde. Quer dizer, olha a contradição, eles estão aumentando a dívida pública com essa questão, com esse discurso de que estão tendo uma postura, vamos dizer, responsável. Pelo contrário, eles estão aumentando, a dívida pública está aumentando ano a ano e para o ano que vem eles estão propondo vender títulos da dívida para custear a saúde, que é a chamada quebra da regra de ouro, que não poderia fazer isso. Você só pode emitir títulos para despesas de capital, para investimento, para fazer coisa nova e não para custear o que já existe. Claro. E 20 bilhões de reais do orçamento da saúde está dependendo de aprovação de títulos. Quer dizer, é uma coisa absurda. E tem essa PEC emergencial também da reforma administrativa que está em discussão no Congresso, que pode fazer com que você não invista o máximo em saúde e educação, podendo fazer essa balança. Pois é, compondo as duas coisas para retirar recurso das duas, no fundo. Exatamente. De Felipe, agradeço demais a sua participação também aqui. Foi um prazer recebê-lo novamente, Thalita, e te ouvir. Uma alegria estar aqui. Um abraço para você e para os telespectadores. Obrigado. Muito obrigada.